Eu não vou ler, vocês vão. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje, continuando o estudo do Espiritismo na sua mais simples expressão. Estou aqui com o Michel, com o José, então vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric, boa noite, José, boa noite a todos. Já de antemão, peço desculpa pela voz, atacou a garganta, resfriado, gripe, sei lá, mas a gente está aqui, né? Enquanto tem um pouco de voz, a gente usa. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando hoje, quarta-feira a gente teve um problema técnico, a gente conseguiu aí arrumar, solucionar. Hoje a gente vai dar prosseguimento, então. Nosso 38º estudo, vamos estudar o item 54 da terceira parte da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, a obra de Kardec, né, uma obra introdutória. A gente está bem no finalzinho da obra. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, convidar amigos, parentes e também de participar, né? É muito importante a participação, o comentário, o questionamento. E hoje eu vou pedir pro José me salvar e ler e comentar para eu tentar economizar a voz. Mas sejam todos bem-vindos e vamos dar prosseguimento. Passo para o José. Boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Hoje, novamente, com o time completo, né? Vamos seguir o nosso estudo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Enfim, essa obra importante de Kardec, né? Utilizada aí para divulgação do Espiritismo. Uma obra feita mesmo para divulgação, para que as pessoas conhecessem mais o Espiritismo. Uma obra bem breve, né? Bem curta e bem interessante. Como uma iniciação aí ao Espiritismo. A gente dá as boas-vindas ao pessoal, quem estiver nos assistindo, já aqueles habituais que nos acompanham, né? Sempre bom lembrar que os comentários e as perguntas são sempre muito bem-vindos. E também, quem puder divulgar para o pessoal, curtir o vídeo, se inscrever no canal do Eric, aí, Espiritismo em Kardec é sempre muito importante. Bom, vamos continuar então lendo a nossa obra, que é dividida em 3 partes, né? Como a gente sempre lembra: o histórico do Espiritismo, resumo do ensinamento dos Espíritos e máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Nós estamos nessa terceira parte, que é onde Kardec vai colocar um resumo aí as máximas, né? Sobretudo as máximas morais, as consequências morais dos princípios espíritas. Ele vai colocar em máximas que são pequenos, são pensamentos bem resumidos, sintetizados em frases curtas, que era um hábito de muitos filósofos aí na história, né? As máximas, os aforismos. Os estoicos são uma escola de pensamento que está famosa aí, está na moda na internet, né? E muitos estoicos trabalhavam dessa maneira, com aforismos. Então vamos dar prosseguimento aí para a leitura do nosso texto. Nós estamos no item 54, é isso? O ambicioso que triunfa. Kardec está falando exatamente sobre isso, né? Ou seja, nos itens anteriores, ele está tratando aí do tema da fortuna, da riqueza, da miséria. Essas provas pelas quais passam os homens quando estão em planetas como o nosso. Provas que o homem passa, seja na miséria ou na riqueza. Ao contrário do que alguns poderiam pensar, o sentido de prova para o Espiritismo, dificuldades pelas quais o Espírito passa, na visão espírita, não é só a pobreza que pode constituir
uma prova, né? Mas também a riqueza é uma prova. Kardec vai deixar isso muito claro, porque ela é uma possibilidade a arrastamentos do mal, a arrastamentos do egoísmo, da inveja. Da inveja não, do egoísmo, a pessoa se entregar somente aos prazeres do corpo, viver uma vida demasiada material e não se preocupar com os outros, né? Ou melhor, também não fazer bom uso da riqueza que lhe foi conferida como um depósito, né? Das quais a pessoa terá que prestar contas. É isso que Kardec vai tratar nos itens anteriores aí. As pessoas, todos nós somos usufrutuários, né? A gente comentou sobre isso na semana passada. Estamos usufruindo, utilizando temporariamente os bens. Nós temos a propriedade desses bens do ponto de vista da terra, mas é uma propriedade relativa, não é absoluta, né? Afinal de contas, Deus é quem criou tudo e nos concede esses bens para que a gente os utilize temporariamente. Bom, vamos ao que interessa, então, a leitura do nosso texto de hoje, a leitura do nosso item de hoje, continuando aí no item 54. Vamos à leitura, então. 54. O ambicioso que triunfa e o rico que se sustenta de prazeres materiais são mais de se lamentar que de se invejar, pois é preciso ter em conta o retorno. O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vêm revelar sua sorte, mostra a verdade desta afirmação do Cristo. Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Acho que a gente pode ler o 55 também, e aí comenta por inteiro, né? Se puder abaixar um pouquinho a tela, Eric. A gente lê o 55 também. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai vossos inimigos. Não façais a outrem o que não gostaríeis que vos fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. Bom, vamos lá então. Esse item 54, né, é bem interessante, que vai falar exatamente o que eu já comentei um pouquinho no começo, que é a ideia de que o rico que se sustenta de prazeres materiais são mais de se lamentar que de se invejar, pois é preciso ter em conta o retorno. Então, essa questão do bom uso dos recursos materiais é importantíssimo, né? Kardec vai deixar claro aqui que aquela pessoa que tem recursos materiais e que pode viver só para isso, ela não é de se invejar, ou seja, nós não deveríamos desejar essa vida, mas na verdade de se lamentar, porque a pessoa que possui riquezas e que não utiliza aquela riqueza em prol da sociedade, em prol das pessoas, para construir coisas úteis, enfim, fazer um bom uso daquilo, aquela pessoa ela não está utilizando bem esses recursos que Deus confiou a ela. Na verdade, no fundo, a pessoa está utilizando aquilo para uso próprio, uso pessoal, que no fim das contas é egoísmo, né? Então, a gente não deveria desejar essa vida, mas na verdade lamentar, né? Agora, por outro lado, aquela pessoa que ganha um recurso, seja por herança, aqui falando em termos terrenos, né?
seja por herança, ou seja pelo trabalho, produzindo honestamente, e a pessoa ela produz mais com aquilo, ela multiplica a riqueza, ela investe, ela produz coisas úteis para a sociedade, ela cria uma nova invenção, ou ela melhora algo que já tem, ou simplesmente ela produz produtos ou oferece serviços úteis às pessoas. Essa pessoa ela está utilizando bem os recursos, né? Então, na nossa vida social é assim, né? Para falar a palavra, às vezes, que as pessoas têm uma certa crítica, o capitalismo, ele é assim, né? As pessoas têm necessidades, têm demandas, e aí você tem outras pessoas para suprir essas necessidades, para produzir produtos, para oferecer bens, serviços. Então, você utiliza os bens, utiliza as riquezas para aplicar exatamente nisso. É só um comentário, uma coisa curiosa, né? É muito comum, na verdade, as pessoas desejarem esse tipo de vida, né? A gente vê nos comentários aí no dia a dia, o sonho da pessoa era que ela tivesse uma quantidade de recursos suficiente para ela poder não fazer nada, para poder viver viajando, poder só ficar usufruindo e gastando dinheiro, né? Ela queria, na verdade, ter uma fonte inesgotável ali de dinheiro para ficar só usando para ela. E ela, quando ela vê pessoas que podem fazer isso, ela inveja, ela deseja aquilo, né? Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim: puxa vida, eu estou trabalhando porque eu não nasci herdeira. Ué, mas peraí, então se você nascesse herdeira, com muito dinheiro, você não ia trabalhar, não ia usar esse dinheiro para produzir, usar o dinheiro para investir, reinvestir e produzir algo útil para a sociedade. Você ia ficar em casa só fazendo o quê, né? Viajando, gastando dinheiro. É muito curioso isso. É muito curioso a gente observar a relação das pessoas com o trabalho. Assim, as pessoas entendem o trabalho como um fardo indesejável, né? Muitas vezes. E aí, esse fardo indesejável, a pessoa se submete a ele porque ela é obrigada, porque ela tem que trabalhar para pagar a conta. Mas algumas pessoas, o tempo que elas têm fora do trabalho, elas usam ao máximo para si mesmas, né? E se pudesse, ela usava todas as 40 horas semanais dela só para gastar o dinheiro e viver uma vida para ela, né? E no máximo para os que estão próximos ali. Enfim, é muito curiosa essa nossa relação com o trabalho. Mas aí ele continua, né? Eu dei toda essa volta porque tem a ver aí com o tema da riqueza, né? O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vêm revelar sua sorte, mostra a verdade desta afirmação do Cristo. Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Então, o Espiritismo, essa ciência incrível, né, que pode estudar através da mediunidade, pode investigar os seres do outro mundo, as pessoas que já morreram, elas vêm contar a situação delas, elas vêm relatar os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas felicidades, elas vêm relatar isso. O Espiritismo pode fazer esse estudo moral da alma após a morte. E assim ele observa a situação moral das pessoas, de sofrimento ou de felicidade. E quando essas pessoas relatam como foi a sua vida na Terra, fica muito claro que uma pessoa que teve uma vida abnegada, que praticou a caridade, que se preocupava mais com valores espirituais do que com os materiais, essa pessoa ela teve uma passagem, um passamento, né, com menos sofrimento, e vai encarando menos sofrimentos lá na vida espiritual. Então, a pessoa que foi orgulhosa, vaidosa, que achou que ela fosse rica porque ela tivesse algum privilégio com relação às outras, essa pessoa que está se elevando, né?
ela está se elevando através das paixões negativas, do orgulho, o orgulho que faz a pessoa achar que ela é mais do que de fato ela é. Enfim, todas essas maneiras, esse amor próprio, né? Que a gente, todas essas maneiras que o homem tem de se elevar, no sentido moral, a pessoa será rebaixada porque moralmente ela estará numa posição inferior no mundo dos espíritos e terá de prestar contas disso, né? Aqui no entendimento do espiritismo, vocês aí vão dizer se concordam, quem se eleva é no sentido moral, né? Não é no sentido de uma posição social necessariamente ou de uma posição de riqueza. A pessoa que ganhou dinheiro e subiu de vida, isso em princípio não há nenhum problema para o espiritismo, não é disso que ele está tratando aqui no trecho citado do Evangelho, né? Ou aquela pessoa que já nasceu numa posição social muito alta, ou que obteve, não é esse o sentido de se elevar que ela será rebaixada depois. A pessoa pode ter muito dinheiro, pode ser presidente, aí CEO de uma multinacional, um empresário, pode ser por que não? Um político que tenha poder. Se essa pessoa ela tem uma vida digna, ela tem uma vida praticando a caridade, fazendo o bem, quer dizer, então, e não sendo orgulhosa e egoísta, ela está se rebaixando. Então, ela será elevada. Ela está se rebaixando no sentido de não ser egoísta, não achar que é melhor do que os outros, usar bem a riqueza que ela possui, nesse sentido de se rebaixar, né? Ou seja, a pessoa que age dessa maneira, ela entende que existe uma ordem divina, que existe uma hierarquia de valores, quer dizer, os valores materiais são menos importantes do que os valores espirituais. Ela entende a pequenez dela diante da grandiosidade de Deus. Ela entende o lugar dela ali. Então, é nesse sentido de se rebaixar, né? Não achar que os bens da terra são o máximo, são tudo. Eles têm o tamanho que devem ter, né? Então, nesse sentido, a pessoa que se rebaixa no sentido moral, oposto ao orgulho, ela vai ser elevada porque ela está se adiantando moralmente, né? E também não é se rebaixar, a gente precisa entender bem essa passagem, né? É se rebaixar, eu entendo aqui, né, no sentido da humildade, né? Da humildade e da caridade, precisamente. Vocês querem comentar? Eric, Michel, não sei se o Michel está em condições. Quer comentar, Eric? Pode comentar, Eric, depois aí eu falo, depois de ti, para nós seguir aquela ordem. É bem interessante essa questão, né? Que ele fala o espiritismo pelos terríveis exemplos. Então, realmente, o espiritismo, ele não só coloca essa questão no plano moral, mas ele, vamos dizer assim, ele prova cientificamente que essas consequências existem, né? Ele prova cientificamente essa afirmação do Cristo, né? Que aquele que se eleva será rebaixado. Por exemplo, o caso da rainha de Old, né? Que ela via muitos dos seus serviçais depois maiores do que ela no mundo espiritual e ela num nível baixo. Então, isso realmente acontece, né? E a riqueza é uma prova, né? Que muitos falham, né? Porque cai na cobiça, na ganância, né? Então, até por isso tem aquela frase do Evangelho, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, né? Ele não quer dizer que você não possa ter riqueza, ou que não tenha um rico que possa usar essa riqueza de maneira boa, mas que é uma prova difícil, né? Da mesma forma que a pobreza também é uma prova difícil, porque leva ao queixume, leva a reclamação, enfim. Então, e a 55, né, ele coloca a
lei suprema do Cristo, né, que amai uns aos outros como irmãos, né? A lei da caridade, né, que o Espiritismo coloca, né? Fora da caridade não há salvação. É isso aí, a gente já tinha comentado nos estudos passados, quando a gente começou a tratar dessa questão de como o Espiritismo vai tratar, né, a riqueza, a pobreza, porque a gente sabe que hoje existe muita confusão, ou muitas propostas em relação a isso, né? Então é muito importante a gente tentar entender como o Espiritismo vê isso e como o Espiritismo vai ter uma visão sua muito coerente sobre essa questão, né? Porque, veja, os mesmos espíritos que estão na riqueza enquanto encarnados e os espíritos que estão na pobreza enquanto encarnados são os mesmos. São os espíritos em prova e expiação aqui na Terra, espíritos todos criados simples e ignorantes, a sua grande maioria, espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, então são os mesmos espíritos. Esse é um primeiro ponto que o Espiritismo vai colocar, né? Então, são espíritos em contextos temporários diferentes, em provas diferentes, mas são os mesmos espíritos, e todos, após a morte do corpo, vão estar de novo na situação de espíritos, em que aí as questões materiais já não fazem mais diferença, já não tem nenhum peso. Então, esse é o primeiro ponto. A moral, a teoria moral do espiritismo é uma teoria moral do espírito imperfeito. Esse é um ponto muito importante. Muitas teorias que vão analisar riqueza e pobreza são materialistas. Então, elas vão ter um outro ponto de partida para analisar a questão. O espiritismo não. Há uma vida do espírito que essa sim é mais importante do que a vida material, e a vida material é temporária. E através da reencarnação, os mesmos espíritos vão, ora, estar na aprovação da riqueza e ora na aprovação da pobreza, né? Então, o que o Espiritismo vai mostrar é que eu posso reencarnar na riqueza e ser um bom rico ou um mau rico, e eu posso reencarnar na pobreza e ser um bom pobre ou um mau pobre. Então, não é a situação em si que determina a moralidade, a evolução, a virtude, o vício. É o uso, o modo como eu vou agir, viver e me desenvolver e me relacionar com os outros conforme o contexto em que eu estou. Então, isso é muito importante. Por isso que o Espiritismo ele vai tanto fazer considerações morais e alertas para o rico quanto para o pobre. Claro que o rico, ele está num contexto que somente na perspectiva espírita a gente pode dizer que é um contexto mais perigoso. Desculpe. Por quê? Porque conforme o contexto que eu estou inserido, isso desperta em mim sentimentos e atitudes diferentes. Então, por exemplo, se eu estou na pobreza, a tendência, a gente está falando de tendências, é que devido às limitações materiais, eu tenha que suportar muita coisa, aguentar muita coisa, me calar para muitas situações. Nem tudo que eu quero eu posso realizar, eu posso ter. Muitas coisas eu tenho que aguentar, que na situação da. Então, isso suscita em mim sentimentos e atitudes que eu tenho que tomar cuidado. E claro que na situação da riqueza é a mesma coisa. Eu posso ser um rico, e é óbvio que o contexto da riqueza vai me dar poder, poder de ação, de escolha, que vai despertar em mim também diversos sentimentos que eu tenho que ter cuidado. Então, não é que a riqueza ou a pobreza seja um mal em si,
Vai depender muito de como o espírito vai agir nesse contexto. Então, cada um que está no seu contexto vai usar a teoria espírita para fazer uma autoanálise para ver como que tem agido. A gente tem que analisar qual a nossa relação com as coisas materiais. Então, o espiritismo não vai ver nenhum problema da pessoa honestamente, através do trabalho honesto, ela adquirir os bens materiais, ela adquirir dinheiro, não há nenhum problema. Inclusive, não há nenhum problema da pessoa que é pobre desejar melhorar a sua vida material. Mas ela tem que lembrar que ela é um espírito acima de tudo, né? Então, eu não posso, a título também de querer adquirir riqueza, topar qualquer coisa ou agir de qualquer maneira, partir para o caminho da imoralidade para adquirir a riqueza. Aí eu serei alguém que usou mal a prova da pobreza. Da mesma forma, a pessoa rica, se ela for, como o item 54 coloca, uma pessoa que se sustenta de prazeres materiais, ou seja, por isso que aqui ele está mostrando o problema do exagero. Aqui ele está falando do problema do mal rico, aquela pessoa que, como ela tem muito dinheiro, muitos bens materiais, ela acaba vivendo só para os prazeres da matéria, se tornando egoísta e prejudicando e esquecendo as suas funções, a importância do trabalho, do progresso, da ajuda ao próximo. Então, aqui Kardec lembra que a gente que está na pobreza e muitas vezes olha essas pessoas que vivem só para o prazer e não tem que se preocupar em trabalhar e que elas somente vivem como se aqui fossem viver para sempre. Então, é um caso, um contexto específico que ele está colocando aqui. Na verdade, o Espiritismo vai mostrar que a nossa tendência natural é invejar. Todo mundo quer uma vida material melhor, isso é natural. Ainda mais se a nossa vida material for muito difícil, é muito natural que a gente olhe para quem tem uma vida melhor e queira aquela situação. Agora, o Espiritismo vai lembrar uma coisa muito importante, que esses casos em que há esse abuso, a gente vai aprender com o Espiritismo a lamentar em vez de invejar. Porque o Espiritismo vai mostrar, por isso que ele diz os terríveis exemplos daqueles que viveram apenas por prazer. E a gente vai ter exemplos nas obras de Kardec, né? O Eric citou o exemplo daquela rainha que ela é evocada e ela não admite que agora no mundo espiritual não sejam as questões materiais que deem autoridade. E aí já entra essa fala do Cristo que Kardec vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou deixar aqui a referência para quem quiser aprofundar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. A partir do item 3 desse capítulo, Kardec analisa justamente esse trecho em que Jesus fala, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Então, ele vai mostrar, né, a interpretação espírita desse trecho, mostrando que a primeira coisa é aquele que pensa que se foi poderoso aqui no mundo material, que o poder material, o status material, vai dar algum tipo de autoridade no mundo dos espíritos. Essa é a primeira decepção que a pessoa sofre. Por isso a gente citou o exemplo dessa rainha. Eu não lembro agora em qual revista espírita que está, se vocês lembrarem, a gente cita. Kardec evoca uma rainha que ela desencarna e ela continua querendo ter a autoridade de rainha que ela tinha na Terra. Então, esse é o primeiro problema, a decepção que a pessoa que ficou viciada no poder material vai no mundo espiritual sofrer, né? A outra questão, daí ele entra para a parte mais moral, mais espiritual, é a ideia da humildade, né? A humildade é quando eu reconheço exatamente o meu tamanho, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de qualidades e de conhecimentos,
e eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso. Eu sei exatamente o meu tamanho, a minha posição. Quando eu acho que eu sou mais do que eu sou, isso é influência de um vício moral chamado orgulho, que faz a gente acreditar ser mais ou ter mais qualidades ou méritos do que a gente realmente tem. E a gente vai aprender que no mundo dos espíritos, a nossa condição lá vai depender das nossas qualidades e dos nossos conhecimentos reais. Nada de material vai contar. Então, muita gente que aqui na Terra está abaixo de nós, no mundo espiritual, são espíritos mais evoluídos que nós. A gente vai aprender com eles vão ter mais capacidades que nós. Então, eles vão desfrutar de benefícios que a gente não desfruta. Então, isso também é uma decepção que fere o nosso orgulho, né? Então, esse é o alerta. A gente tem que pensar em ser um bom rico, em ser um bom pobre. E tendo, obviamente, a oportunidade de melhorar materialmente de vida, que a gente o faça, mas faça da maneira ética, moral, e que também não inveje demais, não queira ocupar demais o nosso tempo aqui na Terra também para adquirir bens materiais, porque aí a gente pode sair de uma condição material inferior e ir para uma melhor e ser um mal rico. Então a gente tem que ter muito cuidado. E como a gente está tratando uma teoria moral, isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Lembra, a moral ela é em primeira pessoa. Eu tenho que refletir, eu tenho que tomar as melhores decisões, né? A gente não está aqui falando do plano do direito, da política. Isso é uma discussão que não é do espiritismo, né? Eu não posso, por exemplo, criar uma lei do ponto de vista do direito, obrigando alguém a ser caridoso, por exemplo. Não faz nenhum sentido. Isso é uma decisão que depende da livre vontade daquele que vai tomar. Então, cada um tem que refletir. Se dentro daquele contexto que a gente está desenvolvendo as virtudes e não os vícios. Se a gente tá, por exemplo, se a gente for muito rico, a gente tem que pensar que o uso que eu estou fazendo desse poder temporário que eu tenho, mas não é que a pessoa não possa ter momentos de prazer, ter bem-estar, não é isso, né? Por favor. Mas a gente vê contextos em que as pessoas exageram e, inclusive, tirando de quem tem necessidade e a pessoa vivendo do supérfluo. Então, é óbvio que é isso que o Espiritismo condena e critica, né? Não é em si a riqueza e o usufruto da riqueza. Sobre o item 55, a gente vai ver que aí sim Kardec vai entrar na ideia da caridade. Por que ele entra na ideia da caridade? Porque é justamente isso que Kardec percebeu no Cristo e que vai ser a mesma ideia do Espiritismo. O mais importante vai ser o desenvolvimento da virtude da caridade, da prática da caridade, independente do contexto em que eu esteja. Por isso que o Espiritismo não vai entrar na discussão que a política, por exemplo, entra. Porque isso o Espiritismo vai mostrar que, bom, como eu posso ter vícios morais em qualquer contexto e eu tenho que desenvolver as virtudes em qualquer contexto, para o Espiritismo o mais importante por isso que ele diz, é um resumo aqui, né? Eu tenho que praticar a caridade, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou homem, se eu sou mulher, independente de qualquer coisa, porque acima de tudo são espíritos, e é o espírito que tem que desenvolver as virtudes. Então, por isso que o Espiritismo, e essa é a leitura que o Espiritismo vai fazer nos ensinamentos do Cristo. O Kardec vai mostrar que o Cristo se preocupava justamente com a prática da caridade. Não era se a pessoa tinha ou não tinha religião, se a pessoa tinha ou não tinha dinheiro, se a pessoa era ou não era rica ou era pobre. Essa discussão é indiferente. Porque todos têm que desenvolver a virtude da caridade. Por isso que ele pega os principais ensinamentos do Cristo aí, né? Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a vós mesmos, perdoai os inimigos, não façais a outro que gostarias que vos fizessem. Nota,
todos esses ensinamentos, aqui ele não está colocando gênero, classe social. Nota, por isso que o Espiritismo não precisa entrar nessa discussão. Não é que as pessoas não possam fazer essa discussão, mas isso não é do âmbito espírita, porque o Espiritismo está tratando justamente de algo que está acima de tudo isso. Se eu tenho ou não tenho um partido político, se eu tenho ou não tenho uma religião, se eu sou homem, se eu sou mulher, isso é indiferente. Nota, todos são espíritos e todos estão em algum contexto de prova e que a gente tem que desenvolver a caridade. Por isso que não faz sentido eu usar a situação em que eu estou para fazer mal para o outro. Nada justifica eu não praticar a caridade, eu ser imoral, porque eu vou responder por isso. Por exemplo, se eu estou na situação da pobreza e eu ajo imoralmente com um rico, eu vou responder igual, porque eu não posso usar como desculpa a situação em que eu estou. A gente vai ter atenuantes pela dificuldade daquele contexto. Mas cada um vai responder na medida em que poderia ter agido diferente e não agiu. Aquilo que está no campo da nossa vontade, da nossa escolha, nós vamos responder. Então, nota como o Espiritismo, indo para esse lado, ele resolve todos os problemas que, inclusive, hoje a sociedade está discutindo, brigando. É esse ponto que os espíritas têm que lembrar. Por exemplo, a gente vive um contexto político de briga no Brasil, no mundo. Qual é a contribuição do Espiritismo? É mostrar, olha, independente da sua visão política, se é A, se é B, se é C, se é D, não interessa, mas você tem que ser caridoso. Então, ó, nota como o Espiritismo ele clareia quando ele mostra esse sentido, né? Então, são coisas para a gente refletir e aprender e pensar, né? São coisas eu acho muito atuais, muito importantes. Exatamente, né? Eu só ia complementar, né, que claramente, como foi dito, Kardec não está condenando a riqueza aí, né? Ele está condenando o mau uso, né? Porque no movimento espírita brasileiro, por conta do Chico Xavier, você teve muito um franciscanismo, né? Um pseudo-franciscanismo de um culto à pobreza, né? E uma demonização do dinheiro e tudo mais. Então, e não é essa a posição, né, que Kardec coloca, né? A posição é a questão do uso, o uso que você faz com o dinheiro, né? O uso que você faz com a riqueza. Então, a questão tá, e além do uso, a intenção, né? A motivação, né? Se é por ganância ou se é por simplesmente querer melhorar a sua condição ou para fazer um trabalho assistencial. Então, a motivação, né? A intenção. Então, não há uma demonização da riqueza, né? A própria do próprio Evangelho, Kardec diz que não se deve tomar em absoluto, né? Aquela máxima, aquela frase do Jesus sobre o rico não ser difícil o rico entrar no reino do céu, né? Então, a interpretação do Evangelho deve seguir a, a orientação espírita de Kardec. Só comentando esse ponto que o Eric falou, é interessante, né? Essa visão, de fato, é muito disseminada no movimento espírita. E a gente repara até, às vezes, na estrutura de alguns centros espíritas, né? Eu cresci em um centro espírita lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o primeiro prédio, depois teve uma reforma, melhorou, mas o primeiro prédio era um barracão de madeira. E era uma coisa bem, vamos dizer assim, rudimentar mesmo, né? Aquela lâmpada amarela era numa chácara. E aí, recentemente, o ano passado, eu
fui a um centro lá em Campinas que parecia um shopping center lá dentro, um negócio incrível, assim. Aquele piso de porcelanato brilhante, sabe? Aí, se fosse outros tempos, eu teria achado muito estranho, assim, porque tinha essa ideia de que muitas pessoas têm essa ideia, o centro bom é aquele caindo aos pedaços e que as pessoas são atendidas. E eu entrei naquele centro, um negócio enorme, o pé direito, assim, devia ter uns 10 metros de altura. Tinha até uma imagem da Escola de Atenas, o quadro dos filósofos lá, Platão e Aristóteles, impresso na parede. Eu achei fantástico aquele negócio. Quem dera todos os centros espíritas pudessem ter uma estrutura dessa, né? Porque até esteticamente a gente se sente melhor em lugares que são mais belos, né? Isso tem a ver aí com o bem-estar da alma também. Então é interessante isso, que realmente, como o Eric comentou, existia e existe meio que um culto à pobreza, né? Que é uma ideia equivocada aí do ponto de vista espírita, né? Bom, o que vocês acham? Tem mais comentários? A gente segue para o item 56. Tem alguma pergunta, algum comentário? Não tem nenhuma pergunta. O Não? pessoal só está comentando aqui boa noite. O Lauro colocou aqui o item, né, da Rainha Gold. A gente pode ir para o 56, então. Isso é importante isso que vocês lembraram agora. Eu não tinha. Eu quero também explorar um pouco esse assunto aí do modo como o movimento espírita trata o dinheiro, né? Eu não tinha lembrado disso. E isso é muito importante a gente também conversar com as pessoas. Primeiro que essa ideia do devotamento à pobreza, uma espécie de incentivo à pobreza, que já vinha de leituras de muitas igrejas cristãs, né? Essa interpretação, que quem estuda um pouco de história sabe que, inclusive, essa ideia foi pregada justamente para tirar os bens materiais e deixar tudo para a igreja, né? A própria igreja incentivou muito isso em muitos séculos aí, justamente para tirar e enriquecer. Então, foi usado essa ideia de eu dizer para você, seja pobre, então dê tudo que você tem para mim. É justamente uma ideia que foi usada muitas vezes na história para a instituição religiosa se enriquecer e que, inclusive, hoje é usado muitos meios religiosos aí. Os líderes religiosos incentivam a pobreza dos outros, que é né, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de bom senso vai notar que é picaretagem, é justamente a pessoa ela diz para o outro, olha, se desfaça de todos os bens materiais e riquezas que você tem. Como? Dê tudo para mim. Então a gente sabe que está cheio disso, que é no pior sentido da ideia aqui o que tem de pior da religião, né? Infelizmente a gente sabe que isso acontece em muitas pessoas ingênuas, não progridem materialmente num sentido que poderiam progredir, justamente porque são exploradas por esse tipo de pensamento. E isso também respingou no movimento espírita. O Eric lembrou muito bem. Talvez quem mais tenha influenciado, não que eu não lembro de nenhuma fala dele, né? Eu não lembro de nenhuma fala agora do Chico incentivando a isso, mas uma ideia que se criou com a figura dele de que a humildade tem a ver com se manter na pobreza, né? Existe aquele folclore no movimento espírita de que as obras, o dinheiro dos milhões de obras que o Chico psicografou, ele doou para instituições de caridade. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que isso não é 100% verdadeiro, tá? Boa parte do dinheiro das obras do Chico ficaram com a editora, que é a FEB. A FEB cresceu no sentido material justamente graças à venda das obras do Chico. Veja, eu não estou dizendo aqui que a FEB
agiu de uma maneira desonesta com o dinheiro. Eu não sei. Mas eu estou dizendo que, às vezes, as pessoas pensam que todo o dinheiro foi para pessoas que precisavam de ajuda. Mas não, ficou com a editora. E a editora usou da maneira que julgava conveniente. Então, isso é uma coisa importante. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, agora não vou lembrar qual é, mas eu sei que é lá eu acho que é na quarta parte. Mas que Kardec questiona os espíritos sobre a pessoa que dá os bens materiais, doa os bens materiais, mas doa de qualquer maneira. E os espíritos vão deixar claro que eu pegar dinheiro e eu dar de qualquer maneira, inclusive eu doar para alguém que vai fazer um mau uso, isso não é caridade. Então a caridade ela tem que ser muito bem avaliada também pela razão, pelo uso, pelas consequências que aquela doação vai ter. Então o espiritismo não pode pregar uma ideia de virtude ingênua, porque muitas pessoas que conseguiram muito dinheiro no próprio meio espírita, com venda de livros, usaram esse dinheiro para desvirtuar Kardec, por exemplo. Demonstrando que a questão não. Justamente o que a gente está mostrando, a questão não está no se envolve dinheiro, se não envolve dinheiro, tem a ver com uso. Muita gente que doou, então, ou seja, não ficou com o dinheiro, também desvirtuou Kardec. Então, percebe? A questão não é o dinheiro, não tem. Claro que a mediunidade, o espiritismo vai condenar a cobrança da mediunidade por uma razão muito simples: o conteúdo não é do médium. Mas é evidente que por exemplo, o Kardec vai comentar sobre isso já na época dele. Por exemplo, precisava de dinheiro para a questão dos livros, para a própria manutenção da sociedade, para a própria divulgação do espiritismo. Então, o José comentou, né, essa tradição que havia muito forte no movimento espírita, isso ainda tem, né, infelizmente, de que o centro espírita bom ele tinha que ser feder a mofo, ter cadeira dura, e a gente não podia ter um ambiente bem iluminado, aconchegante, com uma boa cadeira, uma boa iluminação, um ar-condicionado, bons livros, bom material para aprender. Eu passei por isso. Cheguei a pegar, na época que eu convivi com o movimento espírita, casas espíritas assim. Eu lembro de discussão na casa espírita que eu frequentei é, se o palestrante usasse computador, microfone, PowerPoint, ele era visto como um pecador. Tinha que ser um palestrante, ele tinha que ser, se ele usasse qualquer tecnologia, ele era arrogante, vaidoso. Eu cheguei a frequentar a centro espírita que, se eu pedisse para usar um microfone na hora da palestra, já foi até assunto da diretoria, dizer, meu Deus do céu, que falta de humildade, ele quer usar o microfone, então umas coisas assim. Isso é justamente não entender a ideia do espiritismo. Não entender. É claro que o centro espírita não vai ter parede de ouro. Não é isso, né? É simples de entender o que a gente está falando, né? Eu tenho falado muito isso, é muito simples de entender quando a gente tem boa vontade, né? Só quando a gente quer complicar que a gente não entende. É simples de entender a ideia. A gente precisa ter condições mínimas de conforto para melhor aprender, melhor conviver. É óbvio que não se trata aqui agora de o centro espírita ser uma coisa exagerada. Mas é importante falar isso. Porque as pessoas, há essa mito no movimento espírita de que tudo que tem a ver com pobreza ou doar de qualquer jeito é virtuoso. E tudo que tem a ver com a parte do dinheiro é pecaminoso, né? Só para concluir, essa maneira de pensar ajuda quem está usando o dinheiro de maneira ruim. Porque quando ninguém discute sobre isso, aquele que está usando o dinheiro de maneira ruim, para ele é uma maravilha, ninguém está falando disso. Toda pessoa todo corrupto, ele adora quando ninguém está prestando atenção nesse assunto. É pecado falar, porque enquanto isso ele está se esbaldando.
Então a gente tem que ter essa discussão para as pessoas se entenderem. Que a questão não está em ter ou não ter dinheiro, mas no uso que é feito. Então, como eu citei aqui, há pessoas que vão doar tudo que tinham e prejudicar o espiritismo do mesmo jeito. Fizeram mal para o espiritismo, desvirtuaram o espiritismo, trabalhando de graça. Prejudicaram o espiritismo de graça, sem ficar com R$1, prejudicaram do mesmo jeito. Então, para a gente ver como uma coisa não tem relação com a outra. A gente tem que aprender a separar, né? Essa coisa hoje em dia da sociedade, das classes sociais ou materiais, uma querer odiar a outra, essa coisa que é estimulada, como a pessoa, por ser de determinado contexto, ela é necessariamente inimiga uma da outra, isso aí está destruindo a nossa sociedade. Está destruindo. Sendo que a gente devia estar justamente discutindo sobre ter uma sociedade melhor, mais justa, que o trabalho traga mais progresso, que o trabalho traga mais justiça e que a justiça traga um trabalho que traga mais progresso. A gente devia estar discutindo isso, a ética da coisa. Mas a gente está discutindo a coisa em si como boa ou ruim. E aí está todo mundo se matando, brigando, e não vai chegar numa solução. O Espiritismo já mostrou isso lá no século XIX. Se a gente não colocar a parte ética na jogada, não vai adiantar. Eu tentar criar leis, simplesmente achar que através da lei e da política eu vou resolver os problemas sociais, não vou. Por quê? Porque em todos esses contextos são sempre espíritos imperfeitos com seus interesses pessoais. Então, se eu achar que determinada classe ou determinado ideal político é a representação do bem, eu vou estar sempre errando. Porque a questão não é a ideia, mas as pessoas que usam a ideia. E como é o espírito imperfeito, ele vai poder sempre, por melhor que seja a ideia, ele vai poder sempre subverter os meios. Sempre. Porque é o espírito imperfeito. Então, por isso que só a moral não basta para o espírito imperfeito. É óbvio, se a gente não tivesse as leis, a sociedade seria um caos, a gente precisa da lei. Mas é uma ilusão achar que só a política e as leis vão dar conta. Sem a ética, sem a moral. Também é outro equívoco que as pessoas não param para pensar, porque não vai dar conta. Se a gente não começar a trabalhar a questão da ética, como o Espiritismo está colocando aqui, né? A prática da moral no contexto social que você está inserido. Então, é um trabalho mais profundo do que simplesmente eu me iludir de que determinada proposta política vai salvar o mundo. Não vai, porque à medida que essa proposta, se ela ganhasse poder, os espíritos imperfeitos que a comandam iriam abusar dela. Sempre foi assim na sociedade. A gente vai trocando maneiras formas de governo, ideais sociais, de como a sociedade tem que funcionar, e sempre aquela que vai predominando, ela acaba por se subverter, corromper, criar abusos. Por quê? O Espiritismo dá a explicação, é porque são espíritos imperfeitos. Tem aquela famosa frase na viagem espírita, né? Que é preciso preparar o homem para a coisa, né? É justamente isso. Se eu não preparo o homem para a coisa, ele pega a coisa e corrompe a coisa. Então, a gente tem que fazer essa discussão. Eu acho que ela é muito mais útil para a melhoria da sociedade, né? O Espiritismo tem que contribuir para isso. E é importante ressaltar essa questão do uso do dinheiro, né? Porque, por exemplo, tem projetos excelentes que eu vejo, por exemplo, eu vou citar o Kardec Play, né? Eu já vi pessoas criticando o Kardec Play por ser pago, né? Mas a pessoa não pensa. O próprio Kardec Pad que a gente está usando aqui tem que ter dinheiro para ser mantido, né? Tudo é dinheiro. Então, é até infantil ter que explicar às vezes isso, né? Que as coisas precisam de recursos para ser mantidas no mundo material. Não dá para você chegar lá e pagar com bônus hora ou alguma coisa assim. Então, isso acaba prejudicando quem faz alguma coisa que quer realmente ajudar o espiritismo, né?
e precisa ser alguma coisa que tenha qualidade e impacto, né? Enfim, tem aqui uma pergunta do Thiago Silva. A crença de que as pessoas com grandes bens materiais não entrarão em evolução é bem forte, mas seria pelo grande apego material ou pelo certo orgulho gerado pelo dinheiro? Michel quer responder ou José? Deixa eu falar. Eu falo um pouquinho, o José fala, eu já falei demais, mas é que a questão não. É claro que quando eu estou num contexto onde eu tenho muito acesso ao poder material, isso é uma tentação, por isso que é uma prova difícil. É uma tentação, né? Eu tenho à disposição de mim muito poder material, isso é tentador. Como eu sou espírito imperfeito, e o espírito perfeito ele é justamente desequilibrado nas paixões e nas escolhas que ele vai fazer a partir dessas paixões, ele é uma tentação. Só que eu não posso achar que é uma regra, porque eu posso ter a pessoa que tem menos, só com aquele pouco que ela tem, ela é muito mais apegada do que aquele que tem muito mais. O apego, ele não está necessariamente ligado à quantidade de dinheiro. Eu posso ter menos que alguém e ser mais apegado. Por isso que o problema está no espírito, não está na coisa, não no objeto, não está no dinheiro. Porque eu posso ser alguém de classe média baixa, pobre, ter pouco dinheiro e ser muito mais apegado do que alguém que é rico. Claro que a pessoa que tem mais, a tendência é ter a tentação de ser mais apegado. Mas a tentação não é a regra que todo rico é apegado e todo pobre é desapegado. Então é nesse sentido. Até porque, justamente, eu tenho que eu não posso fazer uma regra absoluta de que se a pessoa tiver dinheiro, ela é orgulhosa e apegada. Não é uma regra, porque eu posso ser rico e ser humilde e desapegado. Posso. É quando eu venço a prova. E como eu falei aqui, eu posso ser um pobre e ser orgulhoso. Posso ser orgulhoso. Até porque o orgulho ele não é também só com relação às coisas materiais. Tem um caso da Revista Espírita de um mendigo, né? Que ele tinha pose, ele tinha hábitos e trejeitos de alguém da nobreza, mas era um mendigo. E aí, quando ele morre, ele é evocado, né? Porque eles querem fazer um estudo psicológico. Como é que pode alguém que era um mendigo a vida inteira, ele tinha a finesse, a pose de alguém rico. E a gente conhece isso, pelo menos eu já vi muitas pessoas que elas são extremamente pobres, mas elas têm. A gente brinca, né? Fulano é pobre, mas tem alma de rei, de rico. Mas isso o Espiritismo explica, né? Aí, quando evoca esse mendigo, ele diz que na outra encarnação ele era um dos ricos daquela sociedade ali que ele vivia. Então, nossa, o trijeito permaneceu. Então, uma coisa não tem ela não está obrigatoriamente ligada à outra, né? Então é isso que a gente tem que aprender com a doutrina espírita. Passo para vocês. Não, acho que foi bem respondido, né? Para o Espiritismo não existe essa ideia de que o dinheiro é intrinsecamente mal e a pobreza é intrinsecamente virtuosa. Isso é um erro do ponto de vista espírita, é uma coisa criada pelo materialismo lá no século XIX, que vê que vê o dinheiro, o lucro, como algo moralmente reprovável. Né? Definitivamente, essa não é a visão espírita. O homem, como a gente comentou aqui, né, deve usar bem os recursos, deve empregar bem os recursos. Aí a gente lembra da parábola dos talentos, né? Pode ser usada no sentido moral das virtudes, mas também para os bens materiais. A pessoa que recebe, que tem recursos materiais, deve utilizar bem aquilo, né, para multiplicar, para produzir coisas boas e úteis para a sociedade. Então, não é porque a pessoa tem muitos bens materiais que ela vai ser necessariamente apegada materialmente ou orgulhosa. Pode ser. Isso pode ser um arrastamento, a pessoa deve. É uma prova que ela vai enfrentar, mas ela pode fazer bom uso daquilo e passar com dignidade pela prova, né?
Esse outro pensamento que eu falei, que vem do materialismo do século XIX, é realmente como o Michel comentou, que vem suscitando conflito dentro da sociedade, causando as desgraças que a gente vê por aí, né? Então, o Espiritismo não é uma teoria do conflito. Ele não fecha os olhos ao conflito humano, mas ele incentiva a concórdia, a paz, a harmonia entre os povos, entre as classes diferentes e entre as pessoas. Cada um não usurpando o que é do outro, fazendo bom uso dos bens materiais. Cada um individualmente, como o Michel lembrou, que a moral é individual, cada um usando bem aqueles recursos da melhor maneira possível, se esforçando por aliviar o sofrimento dos outros como podem, ao seu redor. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que o mundo só vai melhorar quando tiver uma reforma na política, quando uma lei passar, ou quando tal lei for abolida. E a gente não tenta fazer melhorias no nosso bairro, no nosso prédio, no lugar onde a gente vive. Então, são coisas assim a se pensar, né? Bom, a gente chegou no nosso tempo aí, né? 1 hora de estudo. Não sei se o Eric tem mais algum comentário, mas eu vou me despedindo aqui já, né? Que a gente vai encerrando o nosso estudo. Queria agradecer a companhia mais uma vez dos fiéis escudeiros aí, Eric, Michel. Agradecer pelas perguntas, pergunta do Tiago. O Lauro, nosso amigo, aí deixou um comentário também. Queria agradecer a todos por mais um estudo importante. E aí tá o Lauro tá aí na tela. A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem estamos aí novamente para continuar o nosso estudo. Estamos chegando no final, hein? A gente está aí no item 55, né? Depois é o 56, vai até o 60 e mais o finalzinho lá do texto. É isso, gente. Vamos seguir estudando essa obra importante de Kardec. Divulguem aos amigos, a quem interessar. E nos vemos de novo na semana que vem. Também vou me despedindo, então. Agradecer ao Érica, ao José, a todos que participaram, a todos que tiveram a paciência de aguentar a minha voz estragada. Acredito que semana que vem ela já voltou ao normal. Então, uma boa noite a todos, bom resto de semana, bons estudos e a gente se vê quarta que vem. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscrevam e até a próxima.